Olá, o meu nome é Gonçalo, bem-vindos ao Paleotomista e vamos ter 4 episódios especiais de Natal. Este é o primeiro sobre o mistério da encarnação. Depois vamos falar sobre a Anunciação, sobre a Natividade, o Natal propriamente dito, e sobre a Epifania, mas isso é amanhã, depois de amanhã e no dia a seguir. Hoje vamos falar sobre a encarnação. Portanto, se estás interessado, em já gosto, subscreve, partilha para poder levar isto a mais pessoas, vai ser muito simples hoje e bora lá. Então, dizia eu que vamos falar hoje da encarnação, do mistério da encarnação. Nós às vezes falamos da encarnação e do Natal é a mesma coisa. Natal quer dizer nascimento, portanto é propriamente o dia do nascimento e as situações à volta, claro. A encarnação, por outro lado, é quando o verbo se faz carne. O verbo faz-se carne quando encarna, portanto, mais propriamente na Anunciação, assumindo que mal Nossa Senhora diz sim, o milagre acontece, mas, portanto, no Natal o verbo já tinha encarnado 9 meses antes, ou coisa que o valha, não é? As gravidezes não têm que ser de 9 meses. E, portanto, São Tomás, na Suma de Teologia, dedica a terceira parte, está dividida em 3 partes. A terceira parte é para a encarnação, os sacramentos e a vida futura. A vida futura ele não chegou a escrever, grande parte dos sacramentos também não, mas escreveu a encarnação. A parte da encarnação está dividida em 2 partes: a encarnação propriamente dita e os mistérios da vida de Cristo. Quando sim, ele fala do Natal, da Anunciação. Portanto, nos próximos dias vamos ver isso, vamos ler dessas questões da Suma. Agora vamos ler da primeira questão da terceira parte. Estou aqui à procura da página. A primeira questão da terceira parte, portanto, a primeira questão da terceira parte passo a ler, a conveniência da encarnação. E, diz São Tomás, isto divide-se em 6 artigos, portanto há 6 perguntas concretas que ele coloca. Primeiro, quanto ao mistério da encarnação, 3 considerações se fazem necessárias. A primeira sobre a conveniência da própria encarnação, a segunda sobre o modo da união do verbo encarnado, a terceira sobre as consequências dessa união. Portanto, para falar da encarnação em geral, há 3 coisas a ver. A conveniência da própria encarnação, que é esta primeira questão. Depois há uma série de questões sobre o modo da união, de parte da pessoa divina que assume a natureza humana, da parte da natureza humana que é assumida, etc, etc. E depois as consequências desta união. Quanto ao tipo de conhecimento que Cristo vai ter, à sua vontade, as perfeições que vai ter ou deixar de ter, etc, etc. Os defeitos humanos que assume de facto, etc, etc. Mas a nós interessa-nos hoje a conveniência da encarnação propriamente dita. Quanto à primeira, são 6 as perguntas. Foi conveniente que Deus encarnasse? A encarnação foi necessária para a restauração do género humano? Deus se teria encarnado se não tivesse existido pecado? Deus encarnou para apagar mais o pecado original do que o pecado atual? Seria mais conveniente que Deus encarnasse desde o princípio do mundo? Ou 6, a sua encarnação devia ter sido adiada até ao fim do mundo, não é? Portanto, se é necessário para nos salvar do pecado original, sobretudo, porque é que não encarnou logo no início? Lá está um motivo. Mas então porquê é que não encarna logo no fim, não é? Daqui este vai bem. Mas nós vamos focar-nos nas 2 primeiras. Portanto, se foi conveniente que Deus encarnasse e se ela foi necessária para a restauração do género humano. Se Deus tinha de encarnar para salvar o mundo. Ok. Então, quanto à primeira, foi conveniente que Deus encarnasse. Aqui começamos por tentar perceber a palavra conveniente. Okay? Não é que dava jeito, que é o que nós queremos dizer normalmente com conveniente. Conveniente aqui significa que podem vir juntos, convir. A ideia de Deus e a ideia de encarnação, portanto de carne, podem vir juntas. Okay? E, bem, eu vou já pôr o texto no ecrã. São Tomás diz, parece que não. Então, cá estamos nós, o texto de São Tomás. Foi conveniente que Deus se encarnasse. Quanto ao primeiro artigo, assim se procede, parece que não foi conveniente que Cristo encarnasse. Okay? Parece que não. Agora, temos alguns motivos porque é que parece que não. Obviamente, né? Isto está assumido sempre aqui. Deus encarnou, Deus faz o que é conveniente, portanto, é conveniente, não é? Agora, alguns motivos pelos quais poderia parecer que não é conveniente. Com efeito, sendo Deus eternamente a própria essência da bondade, okay? Ele é a própria essência, pela própria essência, ele é bom, né? O melhor é que ele seja tal como sempre foi. Ora, Deus desde toda a eternidade foi sem carne, sem nenhuma carne. Logo, é muito conveniente que ele não esteja unido à carne. Logo, não foi conveniente que Deus encarnasse. Okay? Ele é a própria essência da bondade, portanto, o melhor é ele continuar a ser como sempre foi. Ora, ele era sem carne, é melhor continuar a ser sem carne. 2. Além disso, é inconveniente que se unam coisas que distam de si infinitamente. Se assim, como seria uma união inconveniente se alguém desenhasse uma imagem na qual, como diz Horácio, uma cerviz de asno se unisse a uma cabeça humana. Portanto, Horácio, o poeta latino. Ora, Deus e o corpo, portanto, é inconveniente que 2 coisas infinitamente distantes se unam. Ora, Deus e o corpo distam infinitamente entre si, porque Deus é o mais simples possível, portanto, não tem partes, não é composto, e um corpo é composto, sobretudo, o humano.
Ok. Logo, não foi conveniente que Deus se unisse à carne humana. E continuamos. Terceiro, ademais, o corpo dista do Espírito Supremo com uma malícia da suma bondade. Ora, seria totalmente inconveniente que Deus, que é a suma bondade, se unisse à malícia. Portanto, não foi conveniente que o Espírito Supremo, incriado, assumisse um corpo. Atenção, a objeção de si não está a dizer que o corpo é mau. Está a fazer uma analogia. Tal como o corpo dista do Espírito, assim a malícia da bondade. A bondade não é conveniente que assuma a bondade, assuma a malícia. Não é conveniente que o Espírito Supremo assuma o corpo. 4. Ademais, o que está acima das grandes coisas não convém que esteja contido numa coisa mínima, e que se volte para coisas pequenas aquele a quem compete o cuidado das coisas maiores. Ora, todo o universo não é bastante, não é suficiente para conter a Deus, que tem o cuidado do mundo todo. Logo, parece não convir que se oculte sob o corpozinho de uma criança a vagir, a chorar, aquele diante do qual o universo é tido como pequeno, e que tanto tempo se ausente aquele rei de seu trono e o governo de todo o mundo seja transferido para um pequeno corpo, tal como Valuziano escreve a Agostinho. Okay. Mas, que isso é muito bonito, estas objeções, porque é que poderia não ser conveniente? Em sentido contrário, diz São Tomás, parece muito conveniente que as coisas invisíveis de Deus se manifestem pelas visíveis. Para isso foi feito o mundo, como se vê pelo dito do apóstolo São Paulo na carta aos Romanos. As suas perfeições invisíveis de Deus tornam-se visíveis para a inteligência em suas obras, através das suas obras. Ora, como Damasceno diz, pelo mistério da encarnação, mostram-se juntamente a bondade, a sabedoria, a justiça e o poder de Deus, ou virtude, não é um ou outro, são sinónimos. A bondade, porque não desprezou a fraqueza da sua própria obra, da carne. Por isso ele é bom. A justiça, porque não faz vitorioso outro tirano, nem liberta o homem da morte pela violência. Não faz violência para libertar o homem. A sabedoria, porque encontra a solução mais bela para o problema mais difícil. O poder infinito, quarto, ou a virtude infinita, porque nada há maior do que Deus fazer-se homem. Fim de citação. Logo, foi conveniente que Deus se encarnasse. Isto é em sentido contrário. Portanto, é uma fonte de autoridade, aqui combinada entre São João Damasceno e São Paulo, para fazer ver que as objeções que foram postas antes, aqueles 4 argumentos, não podem estar corretos. E, vem agora a resposta, respondo. O que convém a cada coisa é o que lhe cabe segundo a razão da sua própria natureza. Assim como ao homem convém raciocinar, pois isso lhe convém enquanto é racional, segundo a sua natureza. Tem natureza racional. O fogo, pela sua própria natureza, queima. A água, pela sua própria natureza, molha. Ora, a natureza própria de Deus é a bondade, tal como Dionísio deixa claro. Este Dionísio, portanto, primeiro, este Dionísio, eles achavam, nós agora dizemos pseudo-Dionísio, e eles achavam que era o Dionísio Areopagita, que aparece no Areópago e fala com São Paulo, okay? Nas Escrituras. Nós hoje temos bastantes dúvidas que seja, parece ser muito mais credível de longe, que fosse um neoplatónico do século IV ou V, se não me falha a memória. Pronto, seja como for, por causa desse assunto, eles davam uma autoridade que nós hoje não daríamos, e portanto São Tomás cita com bastante regularidade, mas isso não afeta em nada o argumento, porque Deus é bom, e São Tomás, o teólogo não pode duvidar disso, não é? O filósofo poderia tentar, mas São Tomás demonstra na sua teologia, primeira parte, questão 6, se me falha a memória, que Deus é bom, que Deus é sumamente bom, que só Deus é bom por essência, etc. Ora, a natureza própria de Deus é a bondade. Logo, tudo o que pertence à razão de bem convém a Deus. Okay? Tudo o que pertence àquilo que significa ser bom convém a Deus. Ora, pertence à razão do bem comunicar-se aos outros, como também deixa claro Dionísio, ou seja, pertence ao bem manifestar-se, partilhar de si, dar de si aos outros. Isto pela própria natureza do bem, porque o bem é aquilo que é apetecível, que é desejável. Uma coisa só é desejável quando partilha de si e, portanto, o outro deseja, não é? Atrai ainda mais. Uma coisa não pode atrair, que é o que o bem faz, se não se comunicar. De onde é próprio, da razão do sumo bem, comunicar-se à criatura do modo mais excelente. O que é feito em grau sumo quando une a si a natureza criada, de modo que resulte uma pessoa de 3 princípios, o verbo, a alma e a carne. A alma e a carne fazem a natureza humana de Cristo. Normalmente uma pessoa é feita só destes 2 princípios, a matéria e a forma, o corpo e a alma, mas neste caso é feita de 3 princípios, o verbo, a alma e a carne. Como diz Agostinho. Logo, é claro que foi conveniente Deus encarnar. Esta é a resposta de São Tomás. É conveniente que Deus encarne? Ora, Deus é a suma bondade. A suma bondade deve comunicar-se ao grau sumo. O grau sumo de comunicação é a união com o outro. E, portanto, é sumamente conveniente que Deus encarne. Okay? Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer, agora respondendo àquelas objeções que tinham sido lançadas antes, a primeira objeção era que Deus devia ser como sempre foi.
portanto, se não tinha carne antes, não devia ter carne depois, deve dizer-se que o mistério da encarnação não se realiza por alguma mudança de Deus, em um estado no qual não tenha existido desde toda a eternidade. Não é que Deus mudou, Deus é imutável. Mas porque se uniu à criatura segundo um novo modo. Ou antes, uniu a si a criatura. Não é Deus que muda, é a criatura que muda. De antes, a criatura não estava unida a Deus e agora a criatura está unida a Deus. É próprio da criatura, que é mutável segundo a sua natureza, não permanecer sempre da mesma maneira. E assim como a criatura, antes não existindo, foi produzida na existência, assim, não estando antes unida a Deus, foi depois a ele unida. Okay? Portanto, Deus não mudou. Isto faz confusão. Né? Às vezes dou algumas aulas sobre os atributos de Deus e falamos da imutabilidade. E os filósofos de si não têm problema nenhum em dizer que Deus é imutável, os cristãos têm sempre, porque querem dizer, mas Cristo encarnou. A segunda pessoa da Trindade encarnou e, portanto, mudou. Não, Deus não muda. Ao assumir a criatura para si, vejam lá, eu para trazer o copo para mais perto de mim, eu sou material, tenho de mover. Mas o facto de agora o copo não está unido à minha cara, e agora está unido à minha cara, não é porque a minha cara mudou de sítio, é porque o copo mudou de sítio. Pronto. Acho que já está explícito o suficiente. Quanto ao segundo, a segunda objeção é que as coisas que distam de si infinitamente não se podem unir e o corpo dista infinitamente de Deus porque o corpo é muito composto e Deus é extremamente simples. Deve dizer, ou absolutamente simples, deve dizer-se que estar unida com Deus em unidade de pessoa não convinha ao corpo humano segundo a condição da natureza. Estava acima da sua dignidade. Mas a Deus foi conveniente, de acordo com a excelência infinita da sua bondade, que o unisse a si para a salvação do género humano. Okay? Portanto, certo, o que é que Santo Tomás diz aqui? A objeção, certíssimo. Tal como na anterior, certíssimo. Deus é imutável, mas a criatura muda. Segunda objeção, certíssimo. A complexidade, a composição do corpo humano é muito indigna para Deus. Mas foi conveniente a Deus, não porque se está a unir a algo que é condigno, que é tão digno quanto ele. Não, foi conveniente a Deus pela sua bondade. Okay? De acordo com a excelência infinita da sua bondade, que para a salvação do género humano, não é para porque não tinha nada que fazer ou uma quarta-feira, então decidiu encarnar, para a salvação do género humano, então é sumamente, é bastante conveniente. A Deus foi conveniente a Deus. Okay? Então agora vamos à terceira objeção. A terceira objeção dizia que, tal como o corpo dista do espírito, a malícia da suma bondade, e portanto a suma bondade não deve incorporar em si malícia, etc. Deve dizer-se que qualquer outra condição pela qual uma criatura qualquer difere do Criador foi estabelecida pela sabedoria de Deus e ordenada à bondade de Deus. Portanto, é verdade, as criaturas são muito diferentes, o homem tem corpo, mas tudo aquilo que as criaturas têm, através das quais diferem de Deus, foram, a dizer-se qualquer outra condição pela qual a criatura qualquer difere do Criador, foi estabelecida pela sabedoria de Deus e ordenada à bondade de Deus. Com efeito, Deus, em razão da sua bondade, sendo incriado, imóvel, incorpóreo, produziu criaturas móveis, portanto criou, uma diferença, criaturas móveis e corpóreas. Assim como o mal da pena foi introduzido pela justiça de Deus em razão da glória. Portanto, há só mais dois tipos de mal. O mal de culpa, quando eu faço alguma coisa tenho culpa. Isso é culpa minha, não é culpa de Deus. Deus não tem nada a ver com o assunto. Mas depois existe um mal no mundo, que não é o mal cometido, mas é o mal sofrido, que Deus estabelece, não cria porque não é uma natureza, mas estabelece, permite de tal maneira que seja ordenado à sua justiça. Sem esse mal não poderia haver a pena pelo mal de culpa, okay? Por isso recebe o nome de mal de pena. Foi introduzido pela justiça de Deus em razão da sua glória. Ao contrário, o mal de culpa, cá está, é cometido com o afastar-se da arte da divina sabedoria e da ordem da divina bondade. Desta sorte foi inconveniente assumir a natureza assumir a natureza criada, mutável, corpórea e sujeita ao castigo, portanto que também sofre mal de pena, não porém o mal de culpa. Isso Cristo não encarnou, como diz São Paulo, então igual a nós, exceto no pecado. Quanto ao quarto, portanto, quarta objeção. Ademais, o que está acima das grandes coisas não convém que esteja contido numa coisa mínima. Né? Portanto, o grande Deus agora vai estar contido numa manjedoura, numa criancinha, etc, etc. Essa é uma objeção feita a Santo Agostinho, por um valusiano, e, portanto, São Tomás aqui cita a resposta de Santo Agostinho. Deve dizer-se como resposta de Agostinho. A doutrina cristã não ensina que Deus, de tal modo se uniu ao corpo humano que abandonou ou perdeu o cuidado de governar o universo ou que transferiu esse cuidado, como que contraído, para aquele pequeno corpo. Tal é o sentido dos homens incapazes de pensar a não ser o corpo. Nós às vezes somos um bocado ignorantes, não conseguimos pensar senão em coisas corporais, materiais, e portanto achamos que Deus abandonou o cuidado do universo e passou para um corpinho. Deus, porém, é grande não pelo tamanho, mas pelo poder. Deus, antes de encarnar, pelo tamanho, nem era grande nem era pequeno, ele não tem tamanho. Ele é grande pelo seu poder.
De sorte que a grandeza do seu poder não experimenta nenhuma estreiteza em lugar estreito. Como a palavra do homem, ao passar, é ouvida por muitos, e toda ela por cada um, assim também não é inacreditável que o verbo de Deus, permanecendo em si, seja todo em todas as partes. Né? Portanto, eu digo uma coisa, e a palavra que estava no meu intelecto, no meu coração, como se costuma dizer, sai e é ouvida por uma, ou por duas, ou por três, ou por 20 pessoas, e a palavra em si é a mesma, e a que está no meu coração ainda mais. Assim também o verbo de Deus, a palavra de Deus, ao encarnar, permanece em si. Né? Assim também não é inacreditável que o verbo de Deus, permanecendo em si, né? Portanto, continua em si, esteja totalmente em todas as partes. Portanto, não se segue nenhum inconveniente da encarnação de Deus. Ok. Ah, isto foi o primeiro artigo da terceira parte, da primeira questão, da terceira parte da sua teologia, se foi conveniente que Deus encarnasse. Portanto, o que é que nós vemos aqui São Tomás a dizer? Isto foi o primeiro artigo da primeira questão da terceira parte da sua teologia, se é ou não conveniente que Deus encarnasse. E o que é que nós vemos São Tomás a dizer aqui? Sim, algumas objeções para trás e para a frente, mas o que é fulcral aqui? Deus é a própria bondade, é sumamente conveniente que a bondade se comunique e, portanto, é sumamente conveniente que Deus se comunique do modo sumo, mais perfeito, porque é suma bondade. Ora, qual é que é a comunicação mais perfeita? É a união. Quanto maior a união, maior a comunicação, maior o comunicar significa passar algo de comum, não é? Portanto, e qual é que é a união maior? A união na pessoa. E, portanto, é sumamente conveniente. Ora, ser sumamente conveniente não significa que é necessário. Deus é livre, podia ter encarnou, podia não ter encarnado. É livre. Mas é conveniente. Não é estranho à noção de Deus, não é incompatível com a noção de Deus. E com a noção de carne. Não só não é incompatível, mas é conveniente, faz sentido. Nós vemos isto e dizemos, faz todo o sentido. Okay? Não podíamos saber antes, não podíamos adivinhar, não podíamos, mas faz todo o sentido. Okay. Agora vamos passar ao segundo artigo, em que eu vou ler só o corpo do artigo. Okay? Portanto, a segunda questão, o segundo artigo é se era necessário que o verbo de Deus encarnasse para a restauração do género humano. A questão não é se era necessário em geral, portanto, ou seja, se faz parte da natureza, se a natureza de Deus é de tal maneira que ele necessariamente encarna, tal como o copo é de tal maneira que se eu o largar necessariamente cai. Não é isso. Deus é livre, portanto já está, não há dúvida, ok? Eu não teria posto esta questão aos rapazes que achavam, não, é necessário, porque como é que ele ia fazer? Ele quer nos salvar. Nós não resolvemos um problema negando parte do problema. Okay? Portanto, nós não dizemos, sim, é necessário, ignorando o facto de ele ser livre. Né? E depois vê-se, não, ele é livre, portanto ele faz o que ele quiser, é sumamente livre. Okay? Portanto, ele não tem que encarnar coisa nenhuma. Se ele tivesse de encarnar, porque é que encarnou naquele dia e não encarnou no dia antes? Aí ele já é livre? Ok? Estão a ver? Pronto, Deus, eu estou a dizer isto porque tenho receio que quem me está a ouvir também ache que Deus não é livre, que Deus tinha que fazer. Deus é livre, Deus faz o que Ele quiser. Okay? Portanto, Ele não tem de encarnar, não é necessário para Ele encarnar em sentido absoluto. Okay? Agora, a questão é se é necessário para a restauração do género humano. Okay? Portanto, aqui já estamos numa espécie de necessidade que é hipotética. Okay? Em filosofia, necessidade hipotética quer dizer outra coisa, não tem problema. Mas é uma necessidade hipotética ou condicional, no sentido em que se é a pergunta que está a colocar, não sei, vamos ver. Se dado que tu queres salvar o homem, tem de encarnar, okay? Portanto, para atingir aquele fim é necessário que Deus encarne, estão a ver? Tal como é necessário eu, quando saio à rua e está a chover, usar guarda-chuva? Não. Mas se eu não me quero molhar, sim. Okay? É um bocado esta a ideia. É necessário usar o forno? Não. Mas se eu quero fazer um prato que vai ao forno, sim. Ok? É isto que se está a dizer. Portanto, era necessário que o Verbo de Deus se encarnasse para a restauração do género humano, para restaurar o género humano. E vamos ver a resposta de São Tomás. Vai começar com uma distinção importante de tipos de necessidade, ainda dentro desta necessidade, que é ordenada, não é? em prol daquilo, para aquilo. Portanto, já não estamos a falar de necessidade absoluta, de maneira alguma, mas ainda dentro desta necessidade em vista a um fim, São Tomás vai distinguir entre dois tipos de necessidade. E depois vai dar a sua resposta, em que vai citar Agostinho com uma abundância bastante bonito e ternurento. Vamos lá. Portanto, cá estamos, diz São Tomás. Pergunta mais uma vez se era necessário que o Verbo de Deus se encarnasse para a restauração do género humano. Diz São Tomás. Respondo. Para obter determinado fim, para alcançar um tal fim, algum fim, algo é necessário, pode ser dito necessário, de duas maneiras. Ou porque, primeira maneira, sem ele algo não pode existir. Okay? Primeira maneira, sem ele algo não pode existir. Por exemplo, o alimento é necessário para a conservação da vida humana. Portanto, eu tenho de comer. Ter não tenho, mas se quiser viver, necessariamente tenho. Okay. Outro,
ou porque com ele se chega ao fim do modo melhor e mais conveniente. Por exemplo, o cavalo é necessário para viajar. Portanto, eu não preciso de um cavalo para viajar, né? Mas um carro, nós hoje diríamos, para ir de Porto a Lisboa é preciso carro. E nós dizemos, pá, vou a Lisboa, preciso de um carro. Ok, vou a Porto, preciso de um carro. Mas não é estritamente necessário, posso ir a pé. Mas, em vista a este fim alcança-se de modo melhor ou mais conveniente ah, usando este meio. Okay? E, portanto, diz agora São Tomás, e já agora, isto é uma piada da parte de São Tomás, o exemplo, porque os dominicanos, a sua teologia é escrita para dominicanos e fazia parte da Constituição dos Dominicanos, coitadinhos, que não, os fratos, né? Coitadinhos, que não podiam usar cavalo para viajar, portanto tinham de viajar a pé. Portanto, quando nós vemos as viagens que São Domingos fazia, que São Tomás fazia, de um lado para o outro, que Santo Alberto Magno fazia, etc., de Nápoles para Paris, de Paris para a Colónia na Alemanha, etc., etc., para Roma, para aqui e para ali, isso tudo era a pé. Do primeiro modo, de necessidade, não foi necessária para a restauração da natureza humana. Pela sua virtude omnipotente, Deus poderia restaurar a natureza humana de muitas outras maneiras. Não podia estalar o dedo porque não teria dedos, mas de muitas outras maneiras. Okay? Deus podia fazer cair o maná outra vez do céu e quem comesse o maná era salvo. É um bocado arbitrário, mas podia. Deus podia mandar o Papa não, né? Mas podia mandar o São Pedro, que andava ali a pescar, construir uma serpente de bronze e quem olhasse para a serpente ficava salvo. Deus pode fazer o que Deus quiser. Pronto. Portanto, dessa maneira não foi necessário. Mas, do segundo modo, era necessário que Deus encarnasse para a restauração humana. Ou seja, esta é a melhor maneira, a maneira mais conveniente para salvar o género humano. Okay? Como é que nós sabemos isto? No fundo, porque foi a que Deus fez. Né? Deus fez esta. E agora, nós olhando para a maneira como Deus fez. É assim que se faz teologia. Já agora. Eu sei que aqui eu não estou a dar aula a seminaristas, mas é assim que se faz teologia. Não é que eu com a minha cabeça vou tentar perceber qual é que é a melhor maneira de fazer as coisas e Deus que aprenda comigo. Não, não. Deus faz. E agora, nós tentamos, com a nossa humildade, com a nossa pequenez, com o nosso intelecto, como São Tomás costuma dizer, é o pior intelecto de todos, porque o de Deus é muito melhor e dos anjos também. Portanto, o nosso intelecto, que é o pior de todos, nós tentamos perceber o que Deus faz. Deus fez esta maravilha, este mistério da encarnação. E, portanto, nós agora tentamos perceber as maravilhas, né? Abrir as maravilhas, como quem abre um presente de Natal, não sabe o que é que lá está, mas está fascinado o que é que será abrir este embrulho. Pronto, então nós tentamos perceber a maravilha da encarnação, aquilo que Deus faz. E, portanto, como diz Agostinho, mostremos que a Deus, a cujo o poder tudo está submetido, a Deus, não faltou outro modo possível, mas que não havia outro modo mais conveniente para curar a nossa miséria. Não faltou outro modo possível, mas não havia outro modo mais conveniente para curar a nossa miséria. E agora, Santo Tomás vai dar aqui uma série de motivos, são 10 motivos, pelos quais é extremamente conveniente que Deus encarne. Era extremamente inconveniente que Deus encarnasse para nos salvar. 5 destes motivos são o progresso no bem, okay? Mesmo pode ser considerado sobre o nosso progresso no bem, e depois para nos afastar do mal. Portanto, são 5 maneiras, ou 5 aspectos através dos quais nós vemos que não há maneira mais conveniente para Deus nos fazer progredir no bem, e depois 5 aspectos pelos quais nós vemos que não há maneira mais conveniente de Deus nos afastar do mal. Primeiro, progredir no bem. Primeiro, quanto à fé, porque se torna mais certa se acreditarmos no próprio Deus que fala. Por isso, torna mais certa, uma fundação mais robusta. Por isso, diz Agostinho, para que o homem caminhasse para a verdade com mais confiança, a própria verdade, o Filho de Deus, tendo assumido a natureza humana, instituiu e fundou a fé. Diz Santo Agostinho, acabou a citação. Segundo motivo, portanto, primeiro quanto à fé, segundo quanto à esperança, que assim se eleva ao máximo. Por isso, diz Agostinho, nada foi tão necessário para levantar a nossa esperança do que nos ser mostrado, o quanto Deus nos ama. E que indício mais manifesto disso do que se ter o Filho de Deus dignado associar-se à nossa natureza. Fim de citação. Portanto, primeiro, quanto à fé, que fica fundado no próprio Deus que fala. Segundo, quanto à esperança, porque vemos o amor de Deus por nós. Terceiro, quanto à caridade, que é assim mais despertada. Por isso, Agostinho diz que maior razão houve da vinda do Senhor do que mostrar o seu amor por nós. E acrescenta Santo Agostinho, se éramos preguiçosos para amar, ao menos agora não sejamos preguiçosos para retribuir o amor. Fim de citação. Fé, esperança, caridade. Quarto, quanto ao agir retamente, ao nosso agir moral, no que se fez nosso exemplo. Cristo, através da sua vida, fez nosso exemplo. E por isso, Santo Agostinho, num sermão sobre a natividade do Senhor, diz: o homem que podia ser visto não devia ser seguido. É mau exemplo. Deus, que não podia ser visto, devia ser seguido. Portanto, para que fosse mostrado ao homem e fosse visto pelo homem e por ele seguido, Deus se fez homem. Fim de citação. Fé, esperança, caridade, o nosso agir moral. Quinto, quanto à participação plena da divindade, que é
a verdadeira bem-aventurança, a felicidade eterna do homem e o fim da vida humana. E isto nos foi trazido pela humanidade de Cristo. Com efeito, diz Agostinho, em outro sermão sobre a natividade do Senhor, diz Santo Agostinho, Deus se fez homem para que o homem fosse feito Deus. Okay? Factus est Deus homo, ut homo fieret Deus. Do mesmo modo, a encarnação, fim de citação, é? Do mesmo modo, a encarnação foi útil para afastar o mal. 5 motivos pelos quais foi útil para nos aproximar, fazer progredir no bem, fé, esperança, caridade, agir moral, divinização do homem. Do mesmo modo, a encarnação foi útil para afastar o mal. E vão ser 5 motivos. Primeiro, por ela, pela encarnação, o homem é instruído a não preferir o demónio, autor do pecado, nem a venerá-lo. Portanto, fomos bem, se quem me está a ouvir acha que isso é um bocado forçado, significa que foi bem instruído. Não é? Se calhar há 2000 anos não era tão claro, antes da encarnação, que não se devia preferir o demónio. E, infelizmente, mesmo hoje, é só olhar à volta. Por isso diz Agostinho, quando Deus pôde unir a si a natureza humana, de tal modo a se constituir uma só pessoa, aqueles malignos e soberbos espíritos não ousam mais sobrepor-se ao homem por não terem corpo. Ele achava, não temos corpo, somos muito melhores, mas agora o próprio Deus encarnou, o próprio Deus assume carne para si. Segundo, pela encarnação somos instruídos sobre quanta seja a dignidade da natureza humana. Para que pecando não a manchemos. Somos instruídos pela dignidade da nossa natureza, porque Cristo assumiu a nossa natureza para não a mancharmos. E por isso diz Agostinho, mostrou Deus que lugar excelso a natureza humana tem entre as criaturas, ao se mostrar aos homens como verdadeiro homem. Fim de citação de Santo Agostinho. E o Papa Leão, não é o Papa Leão XIV, é o Papa Leão Magno, diz, reconhece, ó cristão, a tua dignidade, e feito consorte da natureza divina, não queiras voltar à antiga baixeza por uma conduta vergonhosa. Fim de citação. Portanto, para não preferirmos o demónio, para sabermos a dignidade da nossa natureza. Terceiro, para remover a presunção do homem. Diz Santo Agostinho, nos é recomendada a graça de Deus no homem Cristo, sem que precedessem quaisquer méritos nossos. Portanto, eu não tenho mérito nenhum na minha salvação. Okay? Como não tenho mérito nenhum, não se alimenta, remove-se a minha presunção. Se eu fosse salvo por uma vida moral impecável, então aí eu até tinha algum motivo para ser presunçoso. Olha para mim, eu salvei-me. O quê? Tu dás esmola a 10 viúvas? Eu dou a 20. Tu fazes isto, eu faço aquilo. Não fazes nada. Para remover a presunção do homem, nos é recomendada a graça de Deus do homem, que depois nós fazemos muitas coisas pela graça de Deus. Okay? O único mérito que nós temos é dizer sim à graça de Deus. Bom, e porque dizemos sim à graça de Deus, eu não quero dizer isso, okay? Porque dizemos sim à graça de Deus, Deus age em nós fazemos ações que têm mérito. São meritórias. Okay? Não é preciso vir agora também com as modernices de que não há mérito em nada, mas o mérito é-nos dado pela graça de Deus. Okay? É um misericordioso que nos dá o mérito. Quarto, porque a soberba do homem, que é o maior de todos os impedimentos para que se una a Deus, pode ser refutada e curada pela humildade de Deus, diz Santo Agostinho. Okay? A soberba do homem é o quarto motivo, que é o maior de todos os impedimentos para que se una a Deus, não é? O grande pecado de Satanás, pode ser refutada e curada pela humildade de Deus. Quinto, para libertar o homem da servidão, o que, como Agostinho diz, teve de ser feito de tal modo, de tal sorte, que o demónio fosse vencido pela justiça do homem Jesus Cristo. Fim de citação. Que justiça é esta? São Tomás explica. Um simples homem não poderia satisfazer por todo o género humano. O homem não podia. Deus não devia. Porque não foi Deus que pecou, portanto não é Deus que tinha de satisfazer. Portanto, era necessário que Jesus Cristo fosse Deus e homem. Okay? Ora, por isso, diz o Papa Leão, mais uma vez o Papa Leão Magno, a fraqueza é assumida pela força, a humildade é assumida pela majestade, para que, conforme era necessário para a nossa culpa, um e o mesmo mediador entre Deus e os homens pudesse morrer como homem e ressurgir como Deus. Se não fosse verdadeiro Deus, não poderia trazer-nos o remédio. Se não fosse verdadeiro homem, não nos daria o exemplo. Fim de citação. E agora São Tomás acaba o corpo. A resposta, como São João acaba o seu Evangelho. Há ainda outras muitas utilidades provindas da encarnação que superam a compreensão do conhecimento humano. Okay? E pronto, caríssimos. Por hoje é tudo. Se gostaram, ponham gosto, partilhem. Ponham perguntas, se há perguntas, nos comentários. E até amanhã, se vos interessa, partilhem para chegar a mais pessoas. Amanhã vamos falar sobre a Anunciação do Arcanjo São Gabriel a Nossa Senhora. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em sua Mãe, Maria Santíssima, e até amanhã.